5 lições inesquecíveis da Páscoa e da ressurreição de Jesus, do Cordeiro ao túmulo vazio. Introdução e contextualização. Para compreendermos plenamente o significado da Páscoa cristã, é necessário retornar às origens, em Êxodo capítulo 12, onde Deus institui a Páscoa como memorial da libertação do povo de Israel do Egito. E é somente à luz da ressurreição de Cristo, em Lucas capítulo 24, que entendemos a profundidade desse livramento, agora eterno e espiritual. Na primeira Páscoa, o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas como sinal de proteção. Na consumação do plano de salvação, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sua ressurreição é a prova incontestável de que o sacrifício foi aceito e de que temos um advogado eterno diante de Deus Pai. Neste estudo, vamos refletir sobre 5 lições que ligam o evento da Páscoa em Êxodo capítulo 12 à ressurreição de Cristo em Lucas capítulo 24, aplicando cada uma delas à nossa caminhada de fé. 1. O sangue do Cordeiro livra da morte, Êxodo capítulo 12 verso 13. A primeira Páscoa foi marcada por uma sentença de morte, todo primogênito do Egito seria ferido. Mas o Senhor estabeleceu um sinal: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por vós. A palavra hebraica usada para passar por cima é psash, que também carrega o sentido de ampolpar ou proteger. O sangue nos umbrais não era mágico, mas simbólico. Era sinal de obediência e fé. O juízo de Deus não caiu sobre aquelas casas marcadas pelo sangue. Agora olhe para a cruz. Em João capítulo 1 verso 29, João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus não livra da morte física, mas da morte eterna. Ele é nosso Cordeiro pascal, como afirma Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 verso 7. Quem hoje vive sem a cobertura do sangue de Cristo está à mercê do juízo divino. Mas quem crê e se refugia nele, está seguro. Você já foi marcado por esse sangue? Que o Espírito Santo te leve a confiar, não nas boas obras, mas na suficiência do sangue de Jesus. Que sua casa, sua vida, sua eternidade estejam seladas com a graça do Cordeiro. 2. A ressurreição revela que o sacrifício foi aceito, Lucas capítulo 24 verso 6. As mulheres chegam ao túmulo ao amanhecer, prontas para ungir o corpo de Jesus. Mas encontram a pedra removida e o anjo que lhes diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. A palavra grega usada aqui é gert, que significa foi levantado, foi despertado. Não se trata apenas de reviver, mas de ser exaltado por Deus. A ressurreição é a validação divina do sacrifício da cruz. Em Romanos capítulo 4 verso 25, Paulo afirma: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um gesto trágico. Mas com a ressurreição, é um ato vitorioso e definitivo. O túmulo vazio é o selo de aprovação de Deus sobre a obra da cruz. Muitos hoje vivem como se a cruz tivesse sido o fim. Vivem na culpa, na dúvida, no medo. Mas a ressurreição nos convida à certeza: a dívida foi paga, e o pagamento foi aceito. Você tem vivido com a certeza da sua justificação, ou ainda carrega pesos que Cristo já venceu? Que o Espírito Santo te lembre hoje: o túmulo está vazio, e o trono está ocupado. Jesus vive. E porque ele vive, você pode crer no amanhã, andar em liberdade e descansar na justiça dele. 3. A ressurreição marca o início de uma nova história, Lucas capítulo 24 verso 8. Logo após ouvirem do anjo que Jesus havia ressuscitado, o texto diz: elas se lembraram das suas palavras. O verbo usado aqui no grego é enstsan, derivado de miskomamai, que significa recordar com profundidade, trazer à mente de forma viva e impactante. A ressurreição é mais do que um milagre, é o ponto de virada da história. A lembrança das palavras de Jesus reacende a fé. O luto cede lugar à esperança. O silêncio do sábado é interrompido pelo cântico da vitória no domingo. Assim também acontece conosco. Quantas vezes nos esquecemos do que Jesus já disse?
Quantas promessas ficam adormecidas em meio à dor? Mas ao sermos confrontados com o túmulo vazio, a palavra volta a pulsar no coração. A ressurreição nos lembra de que não importa quão escuro tenha sido ontem em Cristo, há sempre um novo começo. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, mesmo que morra, viverá. João capítulo 11 verso 25. Você tem vivido como alguém que carrega o peso do passado ou como alguém que caminha na esperança do Cristo vivo? Que o Espírito Santo te faça lembrar, hoje, de tudo que Jesus já disse. Que suas lágrimas deem lugar à confiança. Que o seu coração se abra novamente para o novo de Deus. Porque a pedra foi removida e com ela, toda a sentença que te prendia ao ontem. 4. A ressurreição torna Cristo nosso advogado perfeito. Hebreus capítulo 7 verso 25. Enquanto Êxodo nos mostra o Cordeiro sacrificado, Lucas capítulo 24 nos mostra o Cristo ressuscitado. Mas o propósito da ressurreição não termina com a vitória sobre a morte. Hebreus capítulo 7 verso 25 declara: Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra grega para interceder aqui é entuncha, que significa falar em favor de alguém, representar com autoridade diante de um rei. Jesus, ressuscitado e exaltado, não é apenas nosso Salvador, ele é também nosso advogado. 1 João capítulo 2 verso 1. Enquanto o sangue do Cordeiro no Egito foi um ato único, o sangue de Cristo tem valor eterno. E mais, ele vive para interceder por nós. Sua ressurreição garante que a obra de redenção continua ativa. Toda vez que caímos, que oramos, que clamamos por misericórdia, ele está ali vivo, dizendo ao Pai: Eu já paguei por este. Você tem vivido como alguém que tem um advogado diante do Pai? Ou ainda tenta se defender por conta própria? Que o Espírito Santo te leve a confiar plenamente na intercessão do Cristo vivo. Que você descanse sabendo que a causa da sua alma está nas mãos daquele que nunca perde. 5. A ressurreição garante nossa vitória final. 1 Coríntios capítulo 15 verso 20. A ressurreição de Jesus não é um evento isolado. Ela é a primícia de uma colheita maior. Paulo escreve: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra grega usada para primícias é apar, termo agrícola que se refere ao primeiro feixe colhido, oferecido a Deus como sinal e garantia de que toda a colheita viria. Jesus não apenas ressuscitou, ele inaugurou uma nova realidade. Sua ressurreição é a certeza de que os que creem nele também ressuscitarão. Isso muda a forma como enfrentamos o sofrimento, a morte, e até mesmo os dias mais escuros. A morte não tem a palavra final. A Páscoa não é só memória. É promessa. A tumba vazia não apenas prova que ele vive, ela anuncia que nós também viveremos. Não como espíritos vagando, mas com corpos transformados, glorificados, à semelhança do corpo ressurreto de Cristo. Você vive com essa certeza em seu coração? Ou tem medo do futuro, da morte, do fim? Que o Espírito Santo firme seu coração nessa esperança. A ressurreição de Jesus é a sua garantia de vitória. Nenhuma lágrima será em vão. Nenhuma dor será eterna. A história ainda está sendo escrita, e o final foi garantido com a pedra removida. Conclusão: o caminho da Páscoa é o caminho da vida. Jesus declarou em João capítulo 14 verso 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo resume tudo que a Páscoa representa, um caminho traçado pelo próprio Deus, através da morte e da ressurreição do seu Filho. Na cruz, o justo morreu pelo injusto. O inocente foi condenado no lugar do culpado. Como afirma 1 Pedro capítulo 3 verso 18, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A Páscoa nos relembra que não somos salvos por mérito, religião ou esforço humano. Somos salvos porque o Cordeiro foi morto, e porque ele vive, temos acesso livre e eterno ao Pai. A morte não tem mais domínio. A ressurreição é o selo de que tudo foi consumado. Essa é a verdadeira Páscoa, o livramento definitivo da morte. O Egito já não nos aprisiona. O sangue já foi derramado. O Cordeiro já venceu.
e o túmulo está vazio. Você já se rendeu a esse caminho? Já confiou totalmente naquele que abriu as portas da eternidade com seu sangue e selou a vitória com sua ressurreição? Que o Espírito Santo te convença dessa verdade hoje. Que você deixe o peso do pecado no madeiro e abrace pela fé a vida de Jesus. Porque a verdadeira Páscoa não está no calendário, ela está em Cristo. Se hoje você compreendeu essa verdade e deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo em oração. Atos capítulo 4 verso 12 nos lembra: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro caminho, não há outro nome. Apenas Jesus salva. Apenas o sangue dele tem poder. Apenas a ressurreição dele garante a vida eterna. Incline seu coração, repita a oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que tu morreste por mim, o justo pelo injusto. Me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida completamente em tuas mãos. Tu és o único caminho. Salva-me, transforma-me, conduz-me. Em teu nome eu oro. Amém.